Fala moçada, beleza? Eu sou o Jones, que é mais um pouco quadrinhos, tá? E hoje a gente vai dar alguma coisa para vocês que normalmente os mais novos ficam em dúvida, tá? Que é o seguinte: você pegou e estava lá no cinema, foi assistir um filminho, ou estava na sua casa assistindo um desenho, ou foi jogar um game, e aí você falou, putz, eu queria saber mais sobre um personagem. E aí você foi alegre e contente até a banca de revistas. Chegando lá, você viu isso, e aí você ficou louco e fez assim, por onde eu começo a ler um quadrinho de super-herói, tá? Então, aqui nós vamos dar algumas dicas para você se orientar, tá? Você pode, vale dizer que cada um tem um jeito, tá? Então, não necessariamente isso aqui vai servir para todo mundo, mas de repente é um jeitinho para você começar, tá? Então, bora lá? Primeiro tópico, tá? Você tem que saber que o que você viu na telinha, o que você viu no cinema ou no game, não necessariamente é exatamente o que você vai ver no quadrinho, tá? O Batman que você joga no Arkham Knight, no Arkham City, no Arkham Origins, não é exatamente o mesmo Batman que você vai encontrar no quadrinho, tá? E é mais do que isso, os Vingadores que você vê no cinema, que todo mundo gosta, não são os mesmos Vingadores que você vai ver no quadrinho, tá? Pensa assim, a essência do personagem normalmente vai estar ali no que você jogou, no que você assistiu, mas não vai ser igual ao que você está vendo, tá? Eles adaptam e tal, isso é normal, tá? O importante é você saber passar por isso e aproveitar bem o que você está fazendo, tá? Segundo tópico, cronologia, tá? Você tem que saber outra coisa. Quando você começa a ler quadrinhos, normalmente você vai chegar meio perdido, tá? Você vai falar, nossa, mas o que aconteceu ali, o que aconteceu aqui? Você vai ficar meio zoado na coisa. Então você tem que saber o seguinte, as grandes editoras, a Marvel, a DC, elas vendem algo que chama-se cronologia, tá? Cronologia é a história de um personagem desde quando ele foi criado até agora, tá? E as suas interações no universo que ele vive. Então, quando você compra uma história em quadrinho, eles normalmente fazem algumas referências ao que veio antes disso, tá? Então, você pode ficar meio perdido, tá? Não se preocupe, isso com o tempo você supera, tá? Mas o importante é saber que é uma coisa passageira. Você vai se encrencar um pouquinho, mas isso passa, tá? Terceiro tópico, eventos e crossovers, tá? Eventos são os seguintes, às vezes as grandes editoras, normalmente no verão nos Estados Unidos, elas fazem um grande evento que vai juntar todo mundo para fazer alguma coisa, tá? Vai ter uma grande saga, alguma coisa assim. E os crossovers são quando um personagem encontra com o outro. Por exemplo, você tem encontros do Batman com o Super-Homem, com dos Vingadores com os X-Men e assim por diante. Então, esses são os crossovers, tá? Os grandes eventos, eles pegam os personagens, juntam numa história só, e normalmente essa história tem uma linha narrativa principal, e elas espalham, elas derramam para os outros títulos, tá? Agora, nesse momento, publicando pela Marvel, você vai encontrar na banca uma revista chamada Pecado Original, tá? Que ela mostra os Vingadores, tá? Principalmente, e vários outros heróis da Marvel, eles estão numa história todos juntos. E essas histórias que eles estão juntos vão derramar para os títulos deles, tá? Então, é importante você saber o seguinte, os crossovers e os eventos, eles têm uma coisa boa e uma coisa ruim. Primeiro, você tem uma exposição grande a vários personagens diferentes, então você pode simpatizar com algum por ali. Segundo, que é o ruim, você vendo um monte de personagem junto, normalmente você não vai saber o que veio para trás disso, tá? Então você pode ficar meio perdido, tá? E aí nós caímos de novo na história da cronologia, tá? Bom, é um jeito de você ter um contato maior com os personagens e ver o que você gosta. Então, dependendo do que você estiver pensando aí, talvez valha a pena. Quarto tópico, tá? Você pode, quando você for na banca, procure as revistas que tem o número 1 nela. Revista número 1, normalmente ela começa uma nova fase, tá? Um novo arco do personagem, uma nova equipe criativa. Então, essas fases, essas são portas de entrada, essas revistas, para você começar a colecionar, começar a entender melhor no personagem.
porque ela vai construir normalmente uma história que vai ter um tempinho para você se importar mais com a cronologia. Então, o que fazer? Por exemplo, está lançando agora, você deve encontrar fácil na banca, a revista número 1 do Deadpool, que começa uma nova fase, apesar de ser continuação do que estava sendo publicado numa outra revista, tá? Que é o X-Men Extra. Mas dá para você acompanhar ali, dá para você começar a entender um pouco do personagem, tá? Outra revista que vai começar agora, que é uma nova fase, essa nova mesmo, que é a revista do Homem-Aranha, está saindo nas bancas, tá? Inclusive em 2 formatos diferentes, um mais luxuoso e um outro menos luxuoso. Você pode aí escolher o que você está querendo colecionar, tá? É uma nova fase que vai começar com ele com uma nova vida mesmo. Ele vai começar são novas situações, novas dinâmicas com personagens, tá? Vai referenciar um pouquinho a fase anterior, mas você consegue levar de boa, tá? Outra fase que vai começar agora é o nosso amigo Arqueiro Verde, tá? Que vai começar com uma nova equipe criativa. Então você vai conseguir também acompanhar, tá? O Arqueiro Verde, que se acompanhar séries de televisão, é o personagem que aparece no Arrow, tá? Então, às vezes, você vai cair naquela mesma situação, nossa, mas esse cara aqui não é exatamente o que eu vejo lá no Arrow. Mas são as diferenças das mídias, tá? É o número 1, às vezes vale a pena ali para começar. Quinto tópico, as novas fases nas revistas mensais, tá? As revistas mensais, elas são estruturadas no Brasil em mix. E esses mix, eles de tempos em tempos começam novos arcos, tá? Os mix são revistas que juntam vários personagens. A revista mix, ela tem os arcos que vão se alternando, né? Personagens que vão se alternando. E em alguns momentos eles começam fases novas, tá? Nesses arcos. Então, o que é uma revista que de repente, apesar de não ser um número 1, você pode começar? Você procura na capa escrito nova fase, tá? É um jeito de você começar um negócio meio diferente. Então, na banca, você vai encontrar esse mês Super-Homem número 30, Superman, na verdade, né? Superman número 35. Você, se procurar um pouquinho para trás, não deve ser difícil de achar, dependendo de onde você morar. Universo Marvel, número 19, tá? Começou todos os títulos, que é uma revista mais parrudinha. Todos os títulos começaram uma nova fase naquele momento. Então, você ia conseguir acompanhar bem ali, tá? Então, procure as novas fases, tá? Começa também esse mês, se vocês quiserem acompanhar alguma coisa do universo do Batman, a nova série da Batgirl, muito elogiada lá fora, tá? Então, se eu não me engano, é Sombra do Batman 37. Começa esse mês também, dá para você acompanhar. Sexto tópico. Vai começar uma revista mensal? Comece pelos medalhões, tá? Quem são os medalhões? Na Marvel, é o Homem-Aranha, o medalhão da Marvel. É o personagem que todo mundo se identifica, tá? Então, é um personagem legal, é um medalhão da editora, e ali você vai conseguir se identificar com aquele personagem mais fácil, tá? No caso do Homem-Aranha, tá? No caso da DC, o grande medalhão da DC no Brasil, principalmente, é o Batman, tá? O Batman é um personagem que todo mundo conhece, já assistiu um filme, já ouviu no desenho, teve muitas animações boas. E é um personagem que está na cultura pop ali, fácil de você se situar, tá? Se identificar com o Batman já não é tão fácil, né? Mas é um medalhão da editora, um grande personagem, e as histórias normalmente têm autores de ponta. Então, é um negócio que vale a pena você começar, tá? Sétimo tópico, tá? Os encadernados. Encadernados são um bom lugar para você conseguir uma história completa, tá? Então, os encadernados, estou focando, tá, no que você vai encontrar fácil na banca esse mês. Você pode procurar, por exemplo, a Arlequina, tá, o Dia dos Namorados, uma historinha mais divertida, na mesma pegada do Deadpool, se você comprar. E é um negócio, ela é fechadinha, uma história fechada, começo, meio e fim, normalmente, tá? Você vai encontrar isso. E ali você consegue ter uma ideia boa de um personagem numa história meio fechada, tá? Outra coisa que vai ter, saiu já o número 1, que é fácil de você achar, e o número 2 está chegando nas bancas, essa semana provavelmente, é Superman Condenado, que é uma história que vai fechada, mas em dois encadernados diferentes, tá? Então você tem uma história mais complexa, inclusive pelo tamanho dos encadernados, e você consegue entender um pouco o personagem ali, o que ele está fazendo, tá? Isso publicado pela Panini.
Mas nós temos também uma editora que anda publicando aqui no Brasil, que são umas edições um pouquinho mais caras, tá? Que é de capa dura, tá? Um pouquinho mais invocada. Então, essa editora chama Salvat e ela está publicando uma linha, duas linhas, na verdade, de 60 números. Uma de capa vermelha e uma de capa preta, que formam uma imagem maior no final, tipo um pôster. Você não necessariamente precisa comprar tudo, tá? Então eu vou te dar algumas dicas que seriam, de repente, portas legais para você conhecer um personagem. Por exemplo, só um detalhe, dependendo do lugar que você morar no Brasil, em que região, é mais fácil ou menos fácil você encontrar esses aqui, mas são todos recentes, tá? Por exemplo, vamos lá, Salva de capa vermelha. Você pode comprar uma edição muito legal, que é a primeira da capa vermelha, que ela chama Vingadores, a Vingança de Ultron, tá? Essa série é uma encadernada, ela vem um arco completo das histórias dos Vingadores, escrito pelo Kurt Busiek e desenhado pelo George Pérez. Muito legal, tá? Assim, você aproveita o que você viu no filme para ver o que são as diferenças. Uma história muito bacana. E vem, além disso, nessa encadernada da linha vermelha, ela vem uma edição que são a primeira aparição ou alguma história importante daquele personagem, uma história clássica. Então você também vai ter contato com um pouco do que eu falei da importância da cronologia, tá? A outra edição da capa vermelha que é legal chama Wolverine Get Mystic, tá? Que é uma história do Wolverine brigando, indo atrás da mística, tá? Que você pode ter visto nos filmes dos X-Men, tá? Bem legal essa história, escrita pelo Jason Aaron, que é um cara que, se você quiser pegar na banca os pecados originais que eu citei agora há pouco, é o mesmo escritor, tá? Bem legal a história. Da Salva de capa preta, você vai encontrar tudo que foi publicado, tá? Mais ou menos recente, uma história do Quarteto Fantástico que chama Inconcebível, que mostra a dinâmica de família do Quarteto Fantástico, muito legal, tá? As interações entre eles, realmente o lado família, pega muito bem a essência do personagem, escrito pelo Mike Wade, tá? Um escritor muito bom, que vem na Comic Con esse ano. E a outra edição é uma edição dos X-Men, tá? Que é a Saga de Fênix, escrito pelo Papa dos X-Men, que é o Chris Claremont, e desenhada pelo John Byrne, tá? É muito, muito boa, tá? Então, vale a pena, pode pegar que você não vai se arrepender. O nosso oitavo tópico, os clássicos, tá? Os clássicos são sempre os clássicos, você nunca vai achar isso assim muito fácil em banca, tá? Normalmente você vai encontrar mais em livrarias. Então, o que vale a pena você procurar? Se você conversar com as pessoas que compram quadrinhos há mais tempo, você vai ver o quê? Por exemplo, Cavaleiro das Trevas, você vai ver a Piada Mortal, você vai ver o Watchmen, Reino da Manhã, um clássico, você pode pegar a própria Saga da Fênix Negra, um clássico, tá? Só que eu acho que para você começar não é o lugar ideal. Você tem que primeiro fazer esses passos, vamos dizer assim, que eu te passei, para depois, na hora que você tiver aquela, putz, eu conheço o personagem, aí você vai atrás dos clássicos, você vai aproveitar ele muito, muito, muito mais, tá? E o nosso nono e último tópico, converse com seus amigos, tá? Eles sempre vão ter alguma dica de um personagem e tal, vão te tirar dúvidas da cronologia. Nerd Doom tá sempre aí para te ajudar, tá? Sempre tem o cara que sabe um pouco mais desse ou daquele, ou viu alguma coisa, ou leu mais. Então, sempre converse com seus amigos. Outra forma de você, depois que você começar a comprar mesmo, acompanhar, às vezes você dá uma passada nos sebos. Você encontra muita coisa boa nos sebos e por um preço bem bacana, tá? Sempre vale a pena dar uma fuçadinha. E aí, a hora que você estiver já comprando, que você estiver conhecendo, não deixe de esquecer, não passe batido isso. Não existem somente super-heróis, tá? Tem outros gêneros, tem outras formas. Nós temos a Vertigo, que é uma linha mais adulta. Nós temos a própria linha de quadrinhos mais infantis, que é a Turma da Mônica, da Disney. Nós temos quadrinhos autorais. E aqui no Brasil mesmo nós temos muitos autores muito bons, tá? Então, várias histórias que você pode aproveitar, vários gêneros diferentes. Só basta encontrar o que você se encaixa melhor, tá? Bom, moçada, era mais ou menos isso daí. Espero que vocês tenham gostado da companhia do meu Batman do Klaus Jansson, tá? Tá aqui autografado e tal. Espero que vocês tenham gostado disso. Venha no nosso canal, veja o nosso Facebook e até a próxima.
a song for the broken hearted.